Messias aguardado, ele vem me buscar. Eras a fé. Agradece a oportunidade. Glória a Deus. Vamos ouvir a comissão. Louvar e agradecer o nome do Senhor. A comissão Rosa de Saron. Aleluia. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem nos buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem nos buscar. Glória a Deus. Comissão. A comissão Rosa de Saron cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. pelo Cristo que morreu. É manhã em Jerusalém, em casa de Maria, se podia ouvir o pranto da mãe que seu filho perdeu. É manhã em Jerusalém, uma mulher a perguntar: aonde está o meu Senhor? Aonde está? É manhã em Jerusalém, Pilatos se arrependia de ter condenado um homem que nenhum erro cometeu. É manhã em Jerusalém, que Simão não entendia o que aconteceu ao mestre com quem tanto aprendeu. É manhã em Jerusalém, esse céu é só de luz e canta aos anjos que Jesus ressuscitou. Eis que são festejos dia e a natureza inteira celebra o início do viver. É manhã em Jerusalém, e me sinto entendida e a paz, aleluia.
Glória a Deus. Convido também nosso pastor João para estar louvando. E com este louvor nós vamos recolher dízimos e oferta para a manutenção da obra do Senhor. Amém? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Do mais alvo que a neve serei. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por esta noite maravilhosa, né? Que estamos cercando as suas mesas, em nome de Jesus. Aqui, Salmo 116 diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? É bem conhecido, irmão, a gente pode acompanhar, que é bem conhecido, né? Vamos adorar a Deus. Amém. Agradeço a Deus, irmão, a oportunidade desta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Convido aqui nosso pastor Diogo para estar orando
apresentando dizimista e ofertante, e também nosso pastor Fagner, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem alguém feliz aqui, irmãos? Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Com autorização do nosso pastor, eu convido os queridos e amados irmãos a ficarmos de pé, para assim estarmos orando, como assim nos orienta o nosso evangelista, agradecendo pelos dízimos e as ofertas, e também, nesta feita, apresentando também o nosso pastor Fagner, o qual vai trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Amém? Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é no Teu nome, Senhor, que queremos agradecer ao Pai por este momento, ó Senhor, que separamos, Senhor, para reconhecermos o Teu cuidado, o Teu provimento, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus filhos que chegaram aqui, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que neste ato de gratidão fizeram isso reconhecendo, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer, somos dependentes de Ti, Senhor. Abençoa seus filhos, Senhor, vai suprindo todas as suas necessidades, Senhor, abrindo as portas para aqueles que se encontram desempregados e têm, Senhor, esse desejo de contribuir para o crescimento da Tua obra, Senhor. Vai abençoando, Senhor, as finanças, Senhor, abençoando também o nosso pastor, ao qual, Senhor, vai fazer com que essas finanças venham ser, ó Pai, revertidas para o crescimento da Tua obra aqui na terra, Senhor. Vai abençoando, dando sabedoria e fazendo aquilo que Te apraz, Senhor, em nossas vidas. Apresento também neste momento o nosso pastor Fagner, Senhor, que vai trazer a palavra, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Se utiliza, Senhor, do Teu Filho nesta noite, que ao abrir da sua boca, a Tua palavra venha a ser ministrada com poder, Senhor, e autoridade nesta noite, Senhor, e que ela possa, Senhor, encontrar, Senhor, guarida em nossos corações. É essa a minha oração, nosso pedido e o nosso agradecimento em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diz amém. Ainda de pé, meus irmãos, em nome de Jesus, o nosso pastor Fagner, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Queremos também louvar a Deus por essa oportunidade tão especial que nos concede o nosso Deus, de estarmos mais uma vez em sua presença para adorá-lo, para bendizê-lo e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Queridos irmãos, vamos assim estar orando também pelas crianças que vai estar indo para a salinha, e na sequência a gente prossegue fazendo a leitura da palavra de Deus. Já abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o médico Lucas. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o médico Lucas. Vamos estar meditando nesta porção da palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, verso de número 34. Para cá as crianças, pode subir aqui. Glória a Deus. Subam aqui para a gente orar por vocês. Vem mais, Sara. E sobe todo mundo aqui, esse exército. Louvado seja Deus. Vocês sabem que tem reunião com os pais de vocês hoje ou não? Sabem não? Fiquem sabendo agora. Sobe, Ravi. Quer não? Pronto, Maria. Pode deixar ele aí, Maria. Pronto. Amém. Quem vai orar? Miguel, Tu tá escalado para orar toda... Vem cá, Miguel. Miguel vai estar orando em nome de Jesus. Todas as criancinhas de olhinho fechado, tá bom? Para se concentrar na oração. Amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor.
Vamos orar. Senhor Deus, Senhor Pai, muito obrigado por mais um dia, por todo mundo ter vindo. Senhor, cuida das pessoas que não podem vir, que estão no hospital, que na sala vermelha, que está fazendo cirurgia hoje, que não pode vir na sua casa, Senhor. Cuida dessas pessoas que ela pode vir no próximo culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 23. Leremos o verso de número 34. Embora estaremos falando sobre 3 passagens bíblicas, eu gostaria de começar com esta passagem, depois a gente menciona as outras que estarão também na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Então, vai ser esses 2 textos que você vai estar marcando para a nossa reflexão. Os irmãos que encontraram, Lucas 23, verso de número 34, digam amém. Todos acharam? Lucas 23, verso de número 34. Diz assim a palavra de Deus: Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Você pode dizer amém? Tome seu assento, por favor, e me empreste alguns minutos da sua atenção. Gostaria que você se concentrasse aqui na palavra de Deus. Deixe a sua Bíblia aberta, para que o Senhor possa estar falando conosco por intermédio da sua poderosa palavra. Mantenha a sua Bíblia aberta e mantenha também o seu coração aberto para receber da palavra de Deus. Eu quero nesta noite falar sobre o perdão na cruz. Existe um tipo de perdão que é fácil de se dar. É fácil perdoar quando o outro está arrependido. É fácil perdoar quando o outro ele pede desculpas. É fácil perdoar quando o outro dá sinais de que deseja então mudar, deseja então de fato restaurar o relacionamento. Mas há um perdão que é extremamente difícil, que é quando não há mudança no outro, quando não há pedidos de desculpas, quando não há sinais de que o outro deseja ser perdoado. E quando nós olhamos para esta cena da cruz, nós percebemos que Jesus ele vai nos mostrar a importância de oferecer o perdão, mesmo quando aqueles que estão à sua volta não têm solicitado ou não têm abraçado este perdão que é ofertado na cruz. Perceba que foi exatamente neste cenário que Jesus pronunciou uma das frases mais poderosas. Jesus vai declarar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele não estava em um momento de paz. Jesus não estava em um momento de tranquilidade. Jesus não estava em um momento bom. Ele estava na cruz. Ele estava em um momento extremamente difícil. Por que não dizer o pior momento da existência humana de Jesus? E é neste momento, crucificado, que Jesus fala estas palavras: Pai,
perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso revela para nós uma verdade central. O perdão não nasce do conforto. Jesus não estava em uma situação confortável, mas ainda assim, Jesus ofereceu perdão. Então nós aprendemos aqui que o perdão não nasce em uma situação confortável. O perdão não nasce em uma situação de paz. O perdão, ele nasce na cruz, em um momento de dor, em um momento de angústia, em um momento de extrema provação que Jesus estava passando. O perdão cristão encontra neste modelo supremo que é Cristo o padrão a ser seguido. O perdão cristão encontra em Jesus quando ele, em meio à dor, ele oferece perdão sem revidar os seus algozes. Quando ele entrega tudo na mão do Pai, tornando-se então para nós um padrão absoluto de perdão. Jesus na cruz é o nosso maior exemplo de perdão. Toda vez que nós tivermos dificuldade de oferecer o perdão para o outro, devemos olhar para o nosso Mestre, olhar para Jesus na cruz do meio, oferecendo perdão para aquelas pessoas que estavam à sua volta e por aqueles que futuramente também lhe feriria. E eu gostaria de trazer aqui 3 grandes lições para a nossa vida a partir deste exemplo de Jesus na cruz. A primeira lição é que Cristo perdoa em meio à dor. A primeira lição qual é? Para ensaio ficou mais ou menos. Agora vamos de verdade. 1, 2, 3. Obrigado, minha irmã. Cristo perdoa em meio à dor. Jesus, ele não está em um tempo de paz. Ele oferece o perdão no meio de uma tempestade. Ele perdoa no meio de um vendaval. Jesus, conforme nos narra Lucas 23 e 34, que nos leva ali à cena do Calvário, veja que não se trata de um jardim tranquilo, não se trata de um ambiente de paz e tranquilidade ou de festa, mas se trata de um ambiente extremamente doloroso. O Filho de Deus está ferido no corpo, o Filho de Deus está esmagado na alma, exposto à vergonha pública de ser crucificado em uma cruz. A cruz revela uma morte através de uma dor lenta, de humilhação aberta, de uma morte que acontece diante de todos. E quando Jesus, ele ora dizendo, Pai, perdoa-lhes, a expressão perdoa-lhes, o verbo grego aqui, é a expressão afieme, que significa soltar, que significa liberar, que significa libertar, que significa cancelar a dívida. Então, o perdão significa soltar o outro, cancelar a dívida do outro. É você dizer, Pai, a partir de agora, fulano, beltrano, ciclano, não tem mais nenhuma dívida comigo. Eu cancelo a dívida. É você liberar o outro. Olha que interessante, fica de pé aqui, meu querido evangelista Altino. Quando eu não perdoo, é como se eu agarrasse o outro e ficasse com o outro martelando em minha mente. Almoço pensando nele, durmo pensando nele, acordo pensando nele.
eu vou trabalhar pensando nele e o outro está sempre na minha mente e geralmente nos perturbando. Há uma inquietação em nós. Agora, o que é perdoar? É o quê? Liberar. E detalhe, quando eu estou agarrado ao outro, não significa que o outro esteja preso a mim. O outro, de repente, já foi embora faz tempo, já seguiu a vida tranquilamente. Eu é quem estou preso ao outro. Mas quando eu perdoo, eu libero. Quando eu perdoo, eu solto o outro. Eu dou carta de euforia em meu coração do outro. Isto é perdoar, é deixar ir, é cancelar a dívida. Na hora em que o mundo lhe crava ferro, na hora em que o mundo colocou Jesus em uma cruz, na hora em que Jesus havia apanhado e sido humilhado e estava agora na cruz do meio, o que é que Cristo faz? Cristo libera graça, Cristo libera perdão, mostrando para mim e para você que perdão é decisão, não é sentimento. É retirar a barreira para que o mal não continue governando o meu relacionamento. Perdoar é você quebrar essa barreira. É você dizer: o mal não vai governar os meus relacionamentos, não vai governar o meu coração. E o contexto revela a intensidade deste perdão de Jesus. Pare para pensar comigo, meus irmãos. Me permita trazer isso à sua memória e, se por favor, tenta imaginar essa cena. O que foi que Jesus tinha passado para estar na cruz? Olha, Jesus foi açoitado, bateram em Jesus, chicotearam Jesus, colocaram uma coroa de espinho na cabeça, zombando dele porque ele dizia ser rei dos judeus. Bateram com cana na sua cabeça e perguntaram para ele: diz quem foi que te bateu, cuspiram no seu rosto, diz quem foi que cuspiu em você, já que tu diz que és profeta. Olha o que acontece: Jesus é zombado, Jesus é coroado com espinhos, Jesus é pregado no madeiro. Meus irmãos, quando Jesus está sendo pregado no madeiro, depois de carregar pela via dolorosa a cruz, os pregos são colocados no pulso de Jesus. Os pés de Jesus é colocado um sobre o outro e se aprega um prego prendendo os dois. Jesus, que parecia demorar, na ótica de alguns, pensando talvez que ele estava demorando a morrer, que na verdade Jesus, ele não morre na cruz, ele se entrega na cruz. Eles furam Jesus na sua lateral. Eles machucam literalmente Jesus do começo ao fim. Agora perceba, meus irmãos, que enquanto a multidão observava, a Bíblia diz que embaixo, porque quando Jesus foi levado para ser crucificado, deram para ele uma veste chique, bem uma roupa bonita, boa. Aí, quando ele foi colocado na cruz, essa roupa ficou com os soldados. E a Bíblia diz que os soldados, eles então repartiram as vestes de Jesus, brigaram pela roupa. Agora, meus irmãos, a dor física era profunda, a dor moral era maior ainda. A vergonha pública era grande, e mesmo assim Jesus ora. E qual é a oração de Jesus? Jesus ora dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A cruz nos ensina que perdão maduro não espera a alma estar anestesiada, ou seja, já não sentir mais nenhuma dor ou nenhuma angústia, ou não ter nenhuma lembrança dolorosa do fato. Veja que perdão não está relacionado à anestesia da alma, mas perceba, meus irmãos, que o perdão nasce quando o coração decide entregar a causa ao Pai. A cruz não apenas salva, ela também nos ensina como o salvo deve viver. E você percebe que neste momento Jesus, ele oferece o perdão. Ele concede graça.
E quando eu paro para meditar nisso, meus irmãos, eu fico maravilhado, porque se fosse eu e você passando pelo que Jesus passou e tivesse o poder que Jesus tinha, meu irmão, ia ser um estrago maior do que a guerra entre Israel e Irã e aquela área toda ali. Ia ser ou não ia? Porque, veja, Jesus tinha poder para revidar, tinha ou não tinha? Jesus tinha poder para desfazer aquilo, que eu vou falar daqui a pouco, mas Jesus não fez. Jesus simplesmente oferece o perdão. Veja que o perdão de Jesus não depende do arrependimento imediato daqueles que estão lhe ferindo. Porque às vezes nós esperamos o outro mudar para só então oferecer o perdão, mas Jesus não esperou as pessoas se arrependerem. Antes mesmo que elas se arrependessem, Jesus estava orando dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aí talvez você diga: pastor, mas o ladrão da cruz se arrependeu. Mas quando ele se arrepende, já foi depois da oração. Antes de Jesus, ou melhor, antes dele se arrepender, Jesus já tinha orado. E Jesus ora exatamente num momento em que os dois zombavam de Jesus. Não era apenas um, os dois zombavam. Depois Jesus faz a oração, depois é que o outro se arrepende. O outro deixa o outro criminoso zombar sozinho e se sai, e pede perdão, pede a Jesus uma oportunidade. Mas perceba, meus irmãos, que Jesus, ele ofereceu perdão independente da mudança do outro. Oh, glória! Ele disse: eu vou oferecer o perdão. Você vê ali antes de Jesus orar alguém chorando por arrependimento, chorando arrependido? Você vê alguém dizendo: Senhor, nos perdoa, não era para termos colocado o Senhor nesta cruz. Senhor, nos perdoa, não era para termos colocado a coroa de espinho na sua cabeça. Você vê alguém orando dizendo: Senhor, nos perdoa porque batemos com a cana na sua cabeça. Você vê alguém dizendo: Senhor, me perdoa, eu cuspi na tua face. Você vê alguém? Não, mas mesmo assim, na cruz, ele olhou para os seus algozes, para aqueles que o crucificavam, e ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Meus irmãos, ninguém está dizendo perdoa-nos. Pelo contrário, ainda continuam zombando de Jesus. E é aqui que a gente precisa também entender a diferença entre perdão e reconciliação. Às vezes há perdão, mas não há reconciliação imediata. O perdão de Jesus é um perdão que anda conjugado, perdão e reconciliação. Quando Jesus nos perdoa e nós aceitamos esse perdão, automaticamente temos reconciliação com Jesus. No nosso relacionamento isso não é bem assim. O pastor Diogo pode me ferir, eu posso perdoar, mas não significa dizer que nós estamos agora em estreita relação, confiança, amizade, relacionamento. Não, nós não temos mais nenhuma desavença, já perdoamos um ao outro, ou até mesmo eu posso ter ofertado o perdão e ele sequer aceitou o meu perdão, então já houve o perdão, mas não há o quê? Reconciliação. Agora perceba, a reconciliação, meus irmãos, ela se constrói depois que o perdão é oferecido, a reconciliação se constrói na convivência. À medida que se vai convivendo e vai havendo ali de fato no outro que recebeu o perdão, ali mudança, arrependimento, então se reconstrói a relação. Então perdão é imediato, a reconciliação leva tempo, até que o outro demonstre de fato mudança, demonstre de fato que deseja receber aquele perdão. Então perceba, meus irmãos, que o perdão pode começar de forma unilateral, ou seja, eu posso oferecer o perdão mesmo quando o outro não aceita o perdão. Então o perdão pode acontecer de forma unilateral. Agora a reconciliação exige a resposta do outro ao perdão, para que haja esta reconciliação. Agora veja que o perdão nasce de uma perspectiva espiritual. Na perspectiva espiritual, Jesus analisou a cena e disse que: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus não minimiza o pecado, mas veja que ele revela a cegueira espiritual daquele pecado. Ou seja, meus irmãos, há culpas conscientes
E há também a ignorância espiritual. Aqueles que erram e erram consciente, e aqueles que erram mesmo estando em sua ignorância espiritual. Ou seja, eles fazem e nem têm percepção de que fizeram. Então aqui você percebe que Jesus, ele tem essa visão espiritual de que eles estão errando por ignorância. Jesus estava tratando de pecados praticados, até mesmo sem a plena percepção daquele que o praticou. Jesus está oferecendo perdão mesmo para aqueles que eram ignorantes a respeito do que estavam fazendo. Então você vê Jesus oferecendo este perdão. Pastor, o que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos, meus irmãos, que não devemos esperar a ferida fechar para só assim oferecer o perdão. Quantas vezes a gente não diz assim, quando a ferida estiver fechada, sarada, estiver tudo bem, aí eu vou lá e perdoo. Mas aprendemos com Jesus, não espere a ferida fechar para começar a perdoar. Fale com quem está perto de você, por favor, diga assim, não espere a ferida fechar para perdoar. Pastor, e o que é que eu faço? Ore, peça força a Deus para você agir. Entregue o direito de julgar a Deus. Peça olhos espirituais para que você consiga enxergar além do que o outro está fazendo. E veja se porventura o que o outro está fazendo não é fruto de uma ignorância, não é fruto de uma falta de intimidade, comunhão, relacionamento íntimo com Deus. Então tem essa percepção espiritual, se de repente não é uma questão de ignorância do porquê que os outros estão crucificando você. Então, meus irmãos, perceba que não podemos esperar a ferida fechar para começar a perdoar. Você não precisa esperar vir um tempo de paz, de bonança, jardim, flores, tapete aveludado. Não espere os aplausos chegarem para só depois você dizer, agora eu estou pronto para perdoar. Jesus está dizendo para mim e para você, perdoe, mesmo se a ferida ainda estiver aberta. Ofereça o perdão, mesmo se você estiver no olho de um furacão. Ofereça o perdão, mesmo se você estiver na cruz e aqueles que o crucificaram estão ainda zombando de você. Libere, solte, cancele a dívida. Aleluia, aleluia. Quem aprende a perdoar na dor, nunca será escravo desta dor. Agora, quem não aprende a perdoar, mesmo em meio à dor, virará escravo desta dor. Andará escravo desta dor. Caminhará escravo desta dor. Mas quando você libera o perdão, a dor já não tem mais domínio sobre você. Você pode prosseguir para a glória do Senhor Jesus. Quem entendeu até aqui, diga amém. Diga glória a Deus. Agora vá lá para 1 Pedro, por favor, capítulo de número 2, verso 23. É importante que você abra a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, verso 23. Depois a gente vai voltar para o verso 21. 1 Pedro, verso 21. Exatamente, depois de Hebreus, depois da carta de Tiago. Os irmãos acharam? Digam amém. Olha o que diz o verso de número 23. Pois ele, quem é ele aí? Jesus, não é? Pois, vamos colocar o nome Jesus. Pois Jesus, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga
retamente. Meu Deus. Isso aqui é de uma grandeza, irmãos, inexplicável. Olhe as palavras desse texto. Pedro, ele está olhando para a cruz, para a mesma cena que eu acabei de falar para você. Aí Pedro olha para a cruz e interpreta o sofrimento de Jesus, dizendo: ele, quando ultrajado, humilhado, pisado, maltratado, crucificado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se diante daquele que julga retamente. Oh, glória! E a palavra insulto que aparece nesse versículo traz a ideia, no seu sentido grego, de um insulto contínuo, todo dia, todo instante. No caso da cruz, não passou um momento da cruz em que Jesus não estivesse sendo insultado. Não passou, tudo na cruz, tudo na crucificação de Jesus era insulto, meus irmãos. A coroa era uma referência ao quê? Ao fato dele dizer que era rei dos judeus. Aí deram uma coroa de espinho para ele, aí tua coroa. Insulto. Tinha uma inscrição em cima de Jesus, rei dos judeus. Era o quê? Era uma placa de insulto. Ele disse que era rei, então coloca aí. Olha o rei dos judeus onde está. Eles cuspiram e bateram em Jesus, chicotearam Jesus, assim: quem foi que te bateu? Revela, profeta. Era insulto. E como era que Jesus reagia aos insultos? Aí Pedro diz: quando trajado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas ele fazia uma coisa: ele entregou tudo na mão daquele que julga retamente. Oh, glória! Meu Deus! O sofrimento não foi leve, não foi simples, foi físico, foi moral, foi espiritual. E mesmo assim, Jesus não devolveu veneno por veneno. Dente por dente, olho por olho. Ele não respondeu com a lógica da carne. Veja que ele respondeu com confiança no céu. Veja que aqui nós temos, meus irmãos, o escândalo santo da cruz. Isso é no mínimo um grande escândalo da cruz. O inocente sofre, mas não abre os lábios. O inocente sofre, mas não revida. O inocente sofre, mas não reage com ameaças. Ele sofre e ele permanece, meus irmãos, confiando tudo que ele está passando ao Pai. Oh, glória! Sabe o que é que eu aprendo aqui? Jesus quebrou o ciclo da vingança, meus irmãos. Jesus quebrou o quê? O ciclo da vingança, porque o natural é reagir. O natural é revidar. O natural, meu irmão, é aquilo mesmo que a gente diz no particular: pisou no meu pé, meu filho, eu piso nos dois. Me empurrou, eu empurro também. Falou de mim, eu falo 2 vezes mais. Me criticou, eu vou lá e tomo satisfação. Falou de mim, vai responder na justiça. Comigo é assim: não levo desaforo para casa. E quem quiser, me aguente. Quem não quiser, me engula. Jesus disse: não, a partir de agora não vai ser mais assim. Jesus quebrou esse ciclo, olho por olho, dente por dente, tapa por tapa, mãozada por mãozada, fala por fala, crítica por crítica. Jesus quebrou na cruz. Ele, quando humilhado, não revidava. Quando trajado, Jesus não respondeu, mas confiou tudo ao Pai. Lembrando que Jesus poderia revidar, sim ou não? Ele teria poder para revidar, sim ou não? Como eu falei para os irmãos, se nós tivéssemos o poder que Jesus tinha, grande seria o estrago, pior do que a guerra. Por quê, pastor? Porque Jesus tinha autoridade para revidar. Jesus tinha poder para revidar. Meus irmãos, Jesus, quando estava no jardim do Getsêmani, que os soldados vieram prender Jesus,
Judas, o beijo, identifica, e Pedro, quando percebeu que era o momento da traição, o que é que Pedro faz? Pedro sacou a espada e disse, vamos ver, vou arrancar a cabeça do primeiro. Quando ele lançou, você não acredita que Pedro pegou a espada para arrancar a orelha de Malco, né? Ele queria arrancar a cabeça, mas por livramento, arrancou somente a orelha. Aí Jesus disse, Pedro, guarda a tua espada. Pedro, guarda a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Aí Jesus diz algo para Pedro, Pedro, você acha que se eu quisesse mesmo ser livrado da mão desses soldados, eu não poderia orar ao meu pai, ele me mandaria, Pedro, 12 legiões de anjos, Pedro. Agora olha para quem está perto de você e diz, sabe o que é 12 legiões de anjos? Uma legião é uma referência ao número dos soldados romanos. Uma legião equivale a 6.000 soldados. 12 legião equivale a 12 vezes 6. Que dá uma média de 70, que a legião poderia ter mais de 6.000, uma média de 6. Dá uma média de mais de 72.000 anjos. Jesus está dizendo, Pedro, se eu quisesse, eu orava ao meu pai, e meu pai mandaria cerca de mais de 72.000 anjos para me livrar, Pedro. Não, você não entendeu, deixa eu melhorar. Sabe quantos anjos matou 185.000 soldados dos assírios? Quantos anjos? Quantos anjos? Um só. Agora, o que será que 72.000 anjos poderiam fazer? Era um grande estrago, era ou não era? Ele poderia ter feito, mas ele não fez, porque ele estava sendo humilhado, mas não revidava. Ele poderia ter solicitado. Jesus poderia na cruz, em um só pensamento, punir, castigar e se vingar de todos que estavam crucificando, mas não fez. Por isso que eu disse, se nós tivéssemos o poder que Jesus tinha sendo crucificado, aqueles que estavam nos crucificando estavam lascados. Estava ou não estava? Estavam quebrados. Porque, imagine, com um pensamento você paralisar o coração do outro. Imagine com um pensamento você então parar literalmente as ações do outro. Jesus poderia, mas não fez, porque sendo humilhado, ele entregou tudo ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. O Calvário mostra que nem toda força faz barulho. Às vezes a maior força é você frear a própria alma, é você ter domínio próprio, é você dizer, não vou agir pelos impulsos da carne, eu não vou agir pelos impulsos da minha natureza, eu vou agir segundo a vontade de Deus. Eu vou agir segundo o padrão do céu, e mesmo humilhado, eu vou entregar nas mãos daquele que julga retamente. Oh, aleluia, o Espírito Santo está falando conosco nesta noite. E eu ouço o Espírito Santo dizendo, não devolva ofensa com ofensa, não alimente discussões dentro de casa, não alimente discussões nos teus relacionamentos, decida ser ponte e não faísca, decida ser calmaria e não tempestade, decida paz e não a guerra, decida perdoar e não o ódio, o ressentimento e o rancor. Aleluia. Halabarada caralabarada. Halabarada cai. Halaio marada caralabarada. Hayo marada cai olabarada. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia. Aleluia. A cruz nos mostra, meus irmãos, que Jesus não reage de forma emocional. A cruz nos mostra que Jesus, ele reage confiando completamente a sua causa ao Pai. Veja que Pedro diz que ele entregava-se ou entregava tudo ao Pai. A ideia aqui de entregar é literalmente confiar ao Pai. Jesus não negou a injustiça. Ele entregou ao juiz, ao justo juiz. E veja que isso muda tudo. Eu não estou dizendo, e nem Jesus diz, que você deve negar a injustiça, mas entregue a injustiça nas mãos daquele que julga retamente. O perdão, meus irmãos, não é chamar o mal de bem. O perdão é você entregar o mal que estão te fazendo nas mãos do reto juiz. É você recusar-se, aleluia, ocupar o trono do julgamento e colocar essa causa nas mãos de Jesus. Aleluia. Pare de acertar as contas no grito, no gogó. Vou resolver agora. Com meu tom de voz poderoso, tudo vai virar calmaria, vai nada, vai virar guerra. Vai virar desavença, a casa vai desabar, vai piorar a situação, mas se você confiar nas mãos do reto juiz, na mão daquele que julga a minha e a tua causa, porque o Senhor pertence à vingança. Quando nós entregamos nas mãos de Jesus, Ele toma frente da nossa causa. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Confie tudo, meus irmãos, nas mãos de Deus. Coloque essa causa nas mãos do Senhor. Confie na ação poderosa de Deus. Pastor, o silêncio de Jesus não demonstra uma fraqueza. Não, meus irmãos. O silêncio de Jesus não é fraqueza. Você não devolver insultos não é fraqueza. Porque tem sempre um enviado que chega perto da gente e diz assim: pastor Fábio, tu é muito besta. Passasse por isso calado, tu é muito besta. Pode ter certeza, não foi Deus que enviou não, foi enviado do capiroto mesmo, daquele bichinho sem vergonha. Irmão. Mas rapaz, se fizesse comigo, se fosse comigo isso, menino, não ia ficar barato não, viu? Às vezes você já está tranquilo, não, eu vou deixar isso para lá, vou me embora, vou esfriar a cabeça. Você está indo embora, aí o enviado chega, não é? Mas rapaz, eu me lembro do irmão, eu estava conversando com ele essa semana, ele dizendo assim: pastor, você não acredita, eu cheguei na empresa uma certa vez, e tem um camarada lá que ele estava querendo me prejudicar de todas as formas. E quando eu cheguei na empresa, ele comentou com os outros que estavam lá. E eu era o encarregado dele. E ele comentou com os outros: chegou o ladrão. Mas ele comentou em alto e bom som para eu ouvir. Eu baixei a cabeça e segui para o escritório. Quando eu cheguei no escritório, comecei a orar: Senhor, eu entrego fulano nas tuas mãos, Jesus. Me ajuda a suportar. Ele foi orar. Aí um dos rapazes que ouviu, que estava na roda, foi lá perto dele e disse assim: rapaz, tu não viu o que fulano disse, não? O enviado. Tu não viu o que fulano disse, não? Foi? Ele disse: eu ouvi. Mas rapaz, tu vai ficar calado. Ele disse: está na mão do Senhor. Não, rapaz, vai lá. Olha, vamos fazer o seguinte, tu vai lá. Ele está sentado lá ainda, dá um murro bem grande na testa dele. Dá um murro bem grande e deixa o resto com a gente, porque ninguém concordou com ele, não. Quando ele vier para cima de tu, a gente pega ele. Aí ele disse assim: fique tranquilo, porque eu já entreguei na mão daquele que julga. Não preciso agir assim, já entreguei na mão de Jesus. Oh glória, oh glória. E isso com certeza, creia, meus irmãos, que Deus fará justiça. É o que diz, meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, né, que ele diz que ao Senhor pertence a vingança, entrega na mão dele. Então, meus irmãos, silêncio não é fraqueza. Pelo contrário, silêncio é força. O silêncio de Cristo, por exemplo, não é covardia. Na verdade, o silêncio demonstra domínio próprio.
foi mansidão, como uma coluna firme, que não revidou, que não reagiu segundo a natureza comum dos homens. Porque quem está debaixo do governo de Deus não precisa provar sua razão para aqueles que estão lhe afrontando. Você não precisa provar para aqueles que estão te acusando. Nem toda resposta precisa ser verbal. Nem toda resposta precisa ser em alto e bom som, no grito, não precisa. Às vezes, meus irmãos, calar é você vencer sem ferir. Às vezes, calar é você vencer sem machucar. Calar é você vencer sem você entrar para uma guerra, para uma batalha. Calar não é fraqueza, calar é domínio. Calar não é fraqueza, calar é força sob domínio, é presença do Espírito Santo de Deus na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Perdoar não é perder, meus irmãos. Perdoar, lembre-se, é você soltar das mãos aquilo que pertence ao reto juiz. É você colocar nas mãos do Senhor, porque quem confia na justiça de Deus não precisa viver fazendo justiça com as suas próprias mãos. Se você confia que Deus governa sobre tudo, você não precisa ficar tentando resolver do seu jeito, na força do seu braço. Não precisa, você já confiou nas mãos de Jesus. Quem entendeu até aqui, diga amém. Quem entendeu, diga glória. Diga aleluia. Meus irmãos, veja agora o versículo 21. 1 Pedro capítulo 2, verso 21, para a gente fechar. O que é que diz o verso 21? Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Oh, glória! Ô pastor, por que foi que Jesus passou por tudo isso na cruz desta forma, como o Senhor colocou? Ele perdoou em meio à dor, ele sendo insultado não revidou. Por que Jesus passou por tudo isso? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Não, irmão, se tu não pegou, eu vou ter que explicar de novo. Para quê? Não tenha medo não, o que é que diz aí o versículo 21? Para ser o quê? Exemplo para mim, para você. Pedro está dizendo, olha, tudo que Jesus passou na cruz, tudo que Jesus enfrentou, sendo insultado, caluniado, injuriado, crucificado, maltratado, cuspido, coroado com espinhos, colocado numa cruz, tudo isso ele passou para ser também o exemplo de vocês. Meus irmãos, é muito forte isso que Pedro está dizendo. Pedro não apresenta a cruz como um lugar de redenção apenas, que é também, mas ele apresenta como uma escola para os discípulos. Ele diz que Cristo sofreu por nós, deixando-no para nós exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. Ele está dizendo, olha, ele passou por tudo isso para deixar um exemplo para vocês. A imagem aqui de exemplo, meus irmãos, a palavra grega remete diretamente à ideia de que na época, aquele que ensinava, né, os filhos, eles traçavam uma linha no papiro para que os filhos aprendessem a escrever em linha reta no papiro. Então eles seguiam literalmente aquela linha para fazer ali ou aprender a escrever, semelhante ao que nós temos hoje nos livros de caligrafia, para que eles possam escrever melhor e ter uma letra mais organizada dentro ali do contexto de caligrafia. Então eles tinham também isso, era um modelo, era o exemplo. Aí Pedro está dizendo, olha, Jesus, ele é o exemplo de vocês. Oh, glória! A vida cristã não se limita, meus irmãos, a mudar comportamentos externos. A mudança precisa envolver uma transformação interior à luz da poderosa palavra de Deus. Perceba que o perdão não é opcional. Você não tem a opção de perdoar ou não perdoar. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, o perdão significa agora a tua identificação com Jesus.
Quem se identifica com Jesus, é discípulo de Jesus, segue a Jesus, logo vai perdoar, porque ele segue a Jesus como seu modelo. Então isso significa dizer que toda vez que você nega o perdão, você deixa de ser como? Não, você não entendeu. Toda vez que você nega o perdão, você deixa de ser como? Jesus. Você perde a identidade de Jesus na sua vida. Mas toda vez que você oferece o perdão, você está dizendo, eu estou seguindo o exemplo do meu mestre, oh glória. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 32, a palavra de Deus diz, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Nós perdoamos uns aos outros porque Deus em Cristo, Ele já nos perdoou. O Evangelho, meus irmãos, não apenas nos salva da culpa, mas Ele também reforma as nossas reações. Por isso nós devemos examinar o nosso coração. Será que o nosso perdão parece com o de Cristo? Ou será que a nossa reação revela mais a nossa natureza caída, a nossa carne? Ou será que nós estamos perdoando e nos identificando com Jesus? Ajuste, meus irmãos, diariamente a sua prática ao exemplo de Cristo. Ele é o nosso modelo. O perdão, meus irmãos, é um caminho. Veja que Pedro, ele fala aí, no versículo 21, para que vocês sigam os seus passos. Seguir os passos do outro é seguir o caminho do outro. Então perceba que o perdão é um caminho. Perdão não é apenas um ato. Perdão é você decidir, vou caminhar como Jesus caminhou. Passo após passo, dia após dia. O perdão pode começar com uma decisão difícil, mas o perdão ele vai amadurecer como um hábito santo na nossa vida. É claro que perdão não é um botão automático, mas o perdão é uma caminhada, é uma trajetória com Jesus. O perdão envolve o processo relacional, o perdão envolve o aprendizado do coração com Cristo, o perdão envolve seguir os passos de Jesus, o perdão envolve você copiar Jesus, e porque você copia Jesus, você também perdoa como Jesus perdoou. Porque você copia Jesus, você oferece o perdão como Jesus ofereceu perdão. Comece onde você está. Não espere perfeição emocional para obedecer. Dê hoje o passo que Deus já lhe mostrou que você deve dar. Cristo já deu o passo de perdão na cruz do Calvário. A pergunta é, você tem dado esse passo também? Você tem perdoado também? Você tem ofertado o perdão também? Porque o perdão revela, meus irmãos, algo muito importante. Diga assim comigo, o perdão revela quem governa o meu coração. Quando eu digo eu não perdoo, é sinal de que Jesus não governa seu coração. Quando você diz eu perdoo, é sinal de que Jesus está governando a tua vida. O perdão revela quem governa o nosso coração. Quando a vingança fala mais alto, a dor está no trono. Quando o perdão avança, Cristo está governando a nossa vida. O coração sempre obedece a algum Senhor. Ou vai obedecer a ferida, e por isso a ferida reina, ou vai obedecer a Cristo, e por isso o perdão é liberado, porque ele imita e copia Jesus. Pergunte a si mesmo: quem está conduzindo as minhas reações? A ferida ou Jesus? Jesus ou as feridas? Pergunte para você mesmo: quem está governando as minhas ações? Cristo ou as mágoas? Ou os ressentimentos? Submeta as suas emoções, submeta a sua memória, submeta a sua resposta ao senhorio de Jesus. Diga: Senhor,
A partir de hoje, as minhas reações estarão debaixo da tua autoridade. A partir de hoje, Senhor, as minhas emoções estarão debaixo do teu senhorio. A partir de hoje, Senhor, as minhas atitudes estarão debaixo da tua autoridade. Eu não vou responder segundo a minha natureza, mas eu vou responder segundo a tua presença na minha vida. E quem tem presença perdoa, quem tem presença sara feridas, quem tem presença restaura relacionamento, quem tem presença prefere construir pontes para restaurar o relacionamento do que levantar barreiras para continuar a inimizade. Prefira nesta noite submeter as suas respostas ao senhorio de Jesus, ao senhorio de Jesus. Aonde está a igreja que submete as suas reações ao senhorio de Cristo, ao senhorio de Cristo? Então declare nessa noite: Senhor, eu submeto as minhas reações ao teu senhorio. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, o perdão não é apenas uma prática cristã. O perdão revela que eu estou seguindo os passos de Jesus. O perdão revela que eu estou pisando aonde Jesus está pisando. O perdão revela que eu estou copiando o meu mestre. Eu estou copiando o meu Senhor. Eu estou imitando o meu Jesus. Eu estou sendo imitador dele. Como o próprio Paulo disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Aleluia. Meus irmãos, seguir a Cristo é muito mais, oh glória. Seguir a Cristo é muito mais do que ter uma Bíblia debaixo do braço. Seguir a Cristo é muito mais do que ler Bíblia. Seguir a Cristo é muito mais do que saudar as pessoas com a paz do Senhor. Seguir a Cristo é muito mais de, no domingo à noite, separar um tempo para estar na casa de Jesus, no templo. Seguir a Cristo, meus irmãos, é muito mais do que você ter agora um jargão cristão, você ter agora um jargão evangélico. Seguir a Cristo é muito mais do que você simplesmente agora vestir-se com aparência de cristão. Seguir a Cristo é muito mais do que você simplesmente, meus irmãos, cantar em um órgão e ter uma carteirinha de membro de tal denominação. Seguir a Cristo é aprender a reagir como ele reagiu, a falar como ele falou, a andar como ele andou, a amar como ele amou, a perdoar como ele perdoou, a seguir os passos de Jesus. Na cruz, Jesus não apenas nos salvou, que é a maior bênção que ele fez por nós na cruz, mas na cruz ele também nos ensinou como nós devemos viver a vida cristã. Ele perdoou na dor, ele não revidou, ele confiou tudo ao Pai, e ele nesta noite está dizendo: eu chamo você para fazer o mesmo. Olhe para quem está perto de você, por favor, diga assim: Jesus está te chamando para fazer o mesmo. Faça o mesmo que ele. Imite Jesus. Talvez você diga: pastor, isso não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é exatamente por isso que ser cristão, meus irmãos, é seguir os passos de Jesus. Hoje Deus está confrontando o meu e o seu coração. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Incline a sua cabeça. Eu sei que o Espírito do Senhor tem falado conosco aqui nesta noite.
Aleluia. Faça uma autoanálise. Existe alguém na sua lista que você está precisando liberar perdão? Existe uma situação desconfortável na sua vida? Existe uma ferida que não foi tratada? E você ainda carrega tudo isso dentro de você? Mas hoje, olhando para a cruz, você precisa decidir se você vai continuar reagindo como um homem carnal, natural, não convertido, ou se você vai aprender a viver como Cristo, a seguir o exemplo de Cristo. Diga ao Senhor neste momento, se você tiver coragem, diga para Ele: Senhor, eu escolho perdoar, não porque é fácil, mas porque eu quero ser parecido contigo. Eu quero perdoar, eu decido perdoar, não porque é fácil, mas porque eu sou teu imitador, mas porque eu sigo o teu exemplo, mas porque tu és o meu padrão, tu és o meu modelo. Se você está nesta noite decidido a fazer isso, abra sua boca para adorar, abra sua boca para glorificar e declare para os céus: Senhor, eu quero perdoar, eu decido perdoar, eu decido te imitar, eu decido te seguir. Eu não quero mais viver por mim mesmo, eu quero viver segundo o teu padrão, segundo o teu exemplo, imitando o Senhor em cada passo da minha trajetória. O Senhor é o meu padrão. Aleluia. 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 Halaio baradakara labaradas. Hayo baradakara lahaio labaradas. Aleluia. Aleluia. Hayo maradakara lahaio labaradakara ladas. Aleluia. É noite de restauração neste lugar. É noite de mudanças de atitudes. É noite em que o Espírito Santo está dizendo: abre a porta, porque eu quero operar, eu quero fazer, eu quero te encher, eu quero te capacitar, eu quero te usar, eu quero te revestir de poder. Mas é preciso que você libere o perdão, porque se você não perdoa, até a tua oração fica comprometida. Jesus disse: quando trouxeres a tua oferta no altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai primeiro se reconciliar com o teu irmão, depois tu volta e oferta, depois tu volta e cultua, depois tu volta e adora, mas primeiro restaura relacionamento, primeiro restaura relacionamento, primeiro restaura a comunhão, restaura a comunhão. O Espírito do Senhor está ministrando ao meu e ao teu coração nesta noite. Sinta a presença, sinta a presença, sinta a presença, sinta a presença, sinta a presença do Espírito Santo de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Oh, glória. Halaio maradakara labaradas. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Prossigamos, meus irmãos, com a leitura para a ceia, nosso pastor Fábio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, saúde a igreja com a paz do Senhor. Mateus capítulo 26, e versículo 26, igreja. Glória a Deus. Que diz a palavra do Senhor Jesus. Mateus capítulo 26 e versículo 26, para a glória de Deus. Diz assim, amada, a palavra do Senhor Jesus. Enquanto comia, Jesus tomou pão e, o abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é tomado. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei deles todos, porque isto é meu sangue, o sangue do novo testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto até a vinde aquele dia em que beba de novo conosco no reino do meu Pai. Amém, igreja? Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos orar pelo pão. Isso. Amém. Glória a Deus. Assim oramos, irmão, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, Pai, queremos te apresentar, Deus, este pão, Senhor. Abençoa, Deus, cada um que irá participar desta ceia, Deus. Meu Deus, este pão, Pai, que representa teu sacrifício, Pai, na cruz do Calvário, que representa teu corpo, Deus. A tua dor, Deus, nos traz alegria, a tua morte nos traz vida, Pai. Que cada um, Deus, venha ser impactado, Deus, com o poder da palavra. E como, meu Deus, depois deste alimento, Deus, que venha continuar, meu Deus, de pé. Meu Deus, venha ser curado, meu Deus, fisicamente, espiritualmente. Meu Deus, continua abençoando, Pai. E é isso que eu te peço e também já te agradeço em nome de Jesus. A igreja diz... Podem tomar o assento. Quem está no louvor hoje? A irmã Jéssica. Pronto, a irmã Dilene vem logo então. Na sequência, a Jéssica e a Alex também se prepara para estar louvando ao Senhor. Olá, Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem junto
alguém, meus irmãos, pegar o pão? Todos pegaram. Feche os seus olhos nesse momento, lembrando que o pão, ele é símbolo do corpo de Cristo. Deve ser, neste momento, participante deste corpo, todo aquele que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estar em comunhão também com a igreja. Seja a igreja local, ou seja a igreja onde os irmãos estejam participando. Neste momento, gostaria que você fechasse os seus olhos. Se porventura há no seu coração um sentimento de que você precisa perdoar, de que você precisa pedir perdão, faça neste momento a sua oração a Deus. Peça a Deus perdão pelas suas falhas. Peça a Deus perdão pelos seus erros. Confesse para Ele as suas limitações. Peça a Ele agora ajuda, peça a Ele força, para você continuar firme, para que você possa tomar o seu exemplo. Não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Peça neste momento perdão a Deus por aqueles pecados que você cometeu, seja de forma pessoal, seja por mente, por obras, por pensamentos. Faça uma autoanálise neste momento. Como disse o apóstolo Paulo, examine-se, pois o homem a si mesmo, assim como a do pão e beba do cálice. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, tendo Jesus dado graças, ele repartiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: comam dele todos, porque esse é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Toda a igreja neste momento possamos comer do pão com alegria e fazer a nossa oração individual. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado pelo teu muito amor com o qual nos amou. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, glória! Fique de pé em nome de Jesus. A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz a seguir, em Mateus capítulo de número 26, verso 27, a palavra de Deus diz que a seguir Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, ele deu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Vamos assim estar consagrando, meus irmãos, este segundo elemento para a glória de Deus. E na sequência também os nossos irmãos estarão servindo a igreja, e você faz a sua oração individual de gratidão a Deus, à medida que você receber também o cálice para a glória do Senhor. Amém? Ore comigo. Bendito Deus, neste momento nós consagramos, meu Pai, nós consagramos este segundo elemento, Senhor, o suco de uva,
para que a partir deste momento seja símbolo, Senhor, do teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ó Deus, nós consagramos para este ato tão importante. Ó Deus, nós separamos para este momento tão crucial, Senhor, onde nós trazemos à memória o teu sacrifício na cruz por nós. Nós assim consagramos para, ó Deus, para a glória do teu nome e para o deleite da tua igreja. Ó Deus, é no teu nome que nós consagramos. Amém e amém. Podeis sentar, meus irmãos. Alex e a irmã Jéssica vai estar louvando ao Senhor, enquanto os nossos diáconos estarão servindo a igreja. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Também saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Ok? É porque essa aqui é da segunda voz, né? Geração que explode
encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, Agradeço a oportunidade. Amém. Aleluia. O encontro com o noivo será lindo, meus irmãos. Meu Deus, eu creio nisso, viu? Ó, falta alguém receber o cálice, meus irmãos. Todos receberam? Feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Bendito Deus, muito obrigado, meu Pai, por esta oportunidade tão singular de poder cercar a Tua mesa. Obrigado, Senhor, por ter nos sustentado mais um mês em Tua presença, meu Pai. Ó Deus, obrigado por esse privilégio tão grande de estarmos aqui em comunhão com os nossos irmãos. Ó Deus, em comunhão com uns com os outros e cercando a Tua mesa nesta noite, Senhor. Nos dá graça e força para no próximo mês estarmos juntos mais uma vez. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, teremos a apresentação das crianças e a gente vai, os obreiros podem retornar ao seu assento. Queremos também já trazer aqui os avisos da semana para a gente ganhar tempo. Lembrando aos irmãos que amanhã nós temos o nosso círculo de oração às 13h30. Na quarta-feira nós temos aqui o encontro, o estudo de mulheres, estudo para as mulheres, às 19h. E teremos também na quinta-feira nós temos a nossa... Quinta-feira, meus irmãos, está para ser o simpósio de doutrina, simpósio da escola bíblica. Mas a gente vai estar divulgando com os irmãos se vai manter ou se vai alterar, mas quinta-feira teremos o culto normalmente na doutrina ou simpósio. E no sábado tem alguma programação local aqui? Não, né, irmã Juliana? Tem um culto de ação de graça da irmã Tassi. Sábado, já é dia 28, sábado à tarde vai ter o culto de chá de fralda, né, de ação de graça e chá de fralda da nossa irmã Jacilene, meus irmãos. Orem por eles, viu? Nosso diácono Josemar perdeu seu pai, né, estar ali de luto ainda. Os irmãos estejam orando por eles para que Deus venha fortalecê-los. E também ore pela gestação da nossa irmã Jace, que no dia 28 estará trazendo aqui o culto de ação e graças. E lembrando aos irmãos que no domingo às 9h nós teremos também a nossa escola bíblica. Domingo às 9h a escola bíblica. E à noite às 18h o culto da família. Amém? Glória a Deus. Brian. Uma homenagem à esposa do pastor. Aqui e ali, além,
onde Deus quer. A esposa do pastor é a mulher forte, o verdadeiro exemplo de mulher. Ser esposa, meu Deus, é tão difícil. Quanto mais ser esposa do pastor, ele em seu ministério, o que seria? Sem esse misto de mulher e flor. Ela é aquela que ora, canta, vive, espalhando entre os crentes a esperança, tem mão para servir sempre, serve contente. É a heroína do lar, que não se cansa, neste dia de alegria, entre oração, cântico e louvor. Pedimos ao Senhor que abençoe muito a esposa do nosso pastor. Estamos comemorando, irmãos, porque o primeiro sábado de março foi o dia da esposa do pastor, né? E como nossa irmã Rossana não ia poder estar aqui, porque teria que honrar a Santa Ceia em outra congregação, aí a gente hoje fez a homenagem, amém? Foi tudo com muito amor e carinho. Agradecemos a oportunidade. Meus queridos irmãos, a gente vai estar orando, agradecendo a Deus. Vai apresentar a criança hoje, irmã Maria? Próximo mês, né? Tá certo, viu? Glória a Deus. Que Deus mande mais crianças para a gente apresentar, em nome de Jesus. Manda mais crianças para Denise, Jesus, para a irmã Cláudia, Jesus, para a irmã Claudiana, Jesus, para a irmã Juliana, Jesus, para a irmã Jéssica. Irmã Jéssica? Não. Encerrou já, irmã Jéssica? Para a Fernanda, Jesus. Manda logo um gêmeo para Fernanda, Jesus, um gêmeo. Já tá ligado. A diaconisa Maria, Jesus, manda, Jesus. Ô irmã, quando for consagrar, ore para Jesus mandar mais crianças, viu? Jesus disse: crescei e multiplicai. Aí solteira tem que casar, né? Pronto. Meus irmãos, vamos ficar de pé. A gente vai estar neste momento encerrando o nosso culto. E eu quero também convidar aqui à frente nosso querido irmão Léo. Já estou chamando pela fé. Léo e Juliana e Braia, vem aqui à frente. Nós estaremos orando, meus irmãos, também por este casal. Hoje eles querem estar aqui fazendo uma renovação, né, de aliança, de votos. Louvado seja Deus. Está aqui. Suba aqui, irmã Juliana, irmão Léo. Isso, porque fica melhor aqui para vocês. Meus irmãos, os irmãos sabem da importância e do valor que é um casamento, meus irmãos. O casamento, ele é um dos pilares, a família é um dos pilares da sociedade. E para que esse pilar ele seja um pilar consistente, ele vem proveniente de um casamento sólido. E nós queremos louvar a Deus pela vida de Léo, pela vida da nossa irmã Juliana, que nós fizemos aqui a cerimônia de casamento deles. Era só esse quadradinho aqui onde está o meu irmão. Como é o nome dele aqui? Fugiu agora. Oscar, né? Pronto, a igreja era só esse pedacinho aí, irmão Oscar, onde o senhor está aí. A gente fez aí fizemos aqui o culto, né, a celebração, né, do casamento da irmã Juliana. E nós queremos assim hoje estar orando também pela renovação destas alianças que eles estão trazendo à igreja e apresentando também. Nós queremos assim orar por essa família, orar por esta casa. Que Deus, irmãos, possa fortalecer todos os casais, todas as famílias. Que Deus possa fortalecer. A família, meus irmãos, é um dos pilares mais importantes da sociedade, que tem sido bombardeada de todos os lados, mas que possamos valorizar a família. E eu louvo a Deus pela vida deste casal. E quero convidar a igreja para a gente estar orando pelas alianças, orando, agradecendo também o culto.
E na sequência eles vão aqui estar trocando as alianças para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Braia é o fruto deste amor, né, irmãos? Tá vendo, Braia? E Braia foi caprichado, viu, irmãos? Pensa num menino bonito, não é não? Oi. Amém? Vamos estar orando. Bendito Deus, Pai eterno, nós queremos, Senhor, te apresentar este par de aliança da nossa diaconisa Juliana, do nosso querido Leonardo. Ó Deus, nós colocamos em teu altar. Ó Deus, obrigado por esta família, obrigado por este lar, obrigado, Senhor, pela vida da diaconisa Juliana, que tem sido, Senhor, um instrumento, ó Deus, na obra, que tem ajudado e cooperado com esse trabalho. Continua com as tuas mãos, abençoando ela, abençoando sua casa, fortalecendo, Senhor, os seus laços conjugais. Que Leonardo, Senhor, seja sempre essa bênção diante da tua presença. Vai trabalhando dia após dia no seu coração, Senhor, para que ele possa também, ó Deus, servir ao Senhor juntamente com a sua esposa. Ó Deus, nós também te apresentamos o Braia, Senhor, apresentamos essa família, os seus filhos, ó Deus, para que o Senhor continue abençoando em cada detalhe. Nós consagramos esta aliança como símbolo do amor e do compromisso deste casal, em nome de Jesus. Obrigado por este culto, obrigado pela vida dos teus filhos que aqui vieram para te adorar e te glorificar. Despede-nos em paz, leva-nos em segurança até a nossa casa. Obrigado por mais um culto de ceia. Obrigado pela vida dos nossos obreiros, nossos diáconos, de cada membro que aqui chegou, Senhor. É no teu nome que nós oramos e te agradecemos por tudo. Nos dá uma semana de bênção, debaixo da tua graça. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Antes da bênção apostólica, irmãos, eles vão trocar aqui as alianças. Braia vai segurar, vem cá, Braia, pronto. Braia vai segurar, aí vai dar uma para a Juliana e uma para Léo. Olha aí. Isso. Pronto, agora Léo vai... Quer falar, Léo? Eu fiquei sabendo que tu tem um discurso de meia hora. Tem não, né? Tá bom. Levanta. Isso, olha aí. Cadê? Vai, vem, Emily. Também. Ô, glória! Louvado seja o Senhor, amém. Um abraço e um beijo, né, irmãos? Pronto, olha aí, que bênção. Deixando o Léo com mais vergonha ainda, né? Amém. Léo, quero dizer uma coisa pra você. Você é uma bênção pra gente, Léo, viu? Essa igreja tem orado por você, tem orado por Juliana. Juliana tem sido, né, uma guerreira também, né? Não só aqui, a gente sabe das lutas de Juliana com o pai dela, mas a gente vai estar de joelhos, meus irmãos. Deus é um Deus que faz milagres, viu? E eu creio que Deus vai dar vitória para vocês, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe Braia, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém? Um abraço para vocês, viu? Depois passa o endereço do bolo aí para a gente... Amém? Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós e hoje para todo sempre o povo de Deus